Namastê, caros amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual e também ouvintes da Rádio Esotérica FM. O Deus que em mim habita saúda o Deus que habita no coração de todos vocês. Uma boa noite, aqui quem está falando é Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br e está se iniciando nesta terça-feira mais um programa Lux Esotérica, um programa que brilha trazendo instruções, trazendo muito conhecimento e estudos continuados sobre textos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e da espiritualidade humana. Mas como sempre vamos dar início a esse programa mencionando, proferindo o mantra da vida una, trazendo as influências dos grandes mestres da fraternidade branca para esse trabalho que ora se inicia. Então, pedimos a todos que estão nos acompanhando que se concentrem, fechem os seus olhos se possível, relaxem o seu corpo, suavizem a sua respiração, assim apaziguando a sua emoção, e vamos procurar compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. E assim, meus amigos e minhas amigas ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo pela Esotérica FM, são 21h03 desta terça-feira, 29 de setembro de 2009, e hoje vamos continuar aqui o nosso estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, um livro desse grande escritor que foi considerado o maior ocultista do século XX, grande teósofo, grande esoterista e ocultista, clarividente, bispo presidente da Igreja Católica Liberal, que se espalhou pelo mundo todo. Realmente uma pessoa que contribuiu muitíssimo para a disseminação do conhecimento da nova era, porque ao contrário da era de peixes, na nova era os conhecimentos estão sendo distribuídos como o próprio símbolo do signo desta nova era de Aquário representa. São as águas do conhecimento e da informação que estão se espalhando, e a nova era se faz totalmente presente através desta rede de seres humanos que é a internet, como diz o pessoal da Campus Party, aquela grande feira de informática que acontece no início do ano aqui em São Paulo. A internet não é uma rede de computadores, meus amigos e amigas, é uma rede de pessoas. Então ficamos extremamente felizes de termos agora nesse horário 42 pessoas nos acompanhando virtualmente, nos ouvindo confortavelmente através dos seus computadores, através do seu próprio equipamento, nas suas casas, ouvindo aqui o programa Lux Esotérica. E nós chegamos num ponto do livro aonde será abordado a questão de como nós somos influenciados pela opinião pública, né? Esse grande fenômeno, né? Que tem realmente fundamentos ocultos, né? Realmente
nós vemos que o ser humano, que se acha, né, um ser com livre-arbítrio, que todos nós nos achamos livres, imaginamos que nós temos realmente capacidade de escolher, de abordar os temas como nós bem entendemos, mas no fundo nós vemos que o ser humano, ele tem uma mente tão coletiva quanto a dos animais, né? E se comporta de uma maneira que realmente não condiz com esses sublimes conceitos que nós temos sobre o ser humano, né? Principalmente aquele que formulou Aristóteles, né? Que foi o primeiro que mencionou que o ser humano seria um animal racional, né? Pelo menos ele já percebia que nós continuamos tão animais como sempre, né? Só acrescentamos a essa animalidade esse verniz do racional, da racionalidade. Mas o ser humano realmente é influenciado pelo meio ambiente, é influenciado pela sua cultura, é influenciado pelas formas, né, de pensamento que estão à sua volta. Então, aquilo que é chamado abstratamente, né, de opinião pública, né, e que acaba sendo a base daquilo que se chama de preconceito, né, que é uma das manifestações mais claras da ignorância, né, porque é incrível como é que é uma pessoa que não tem informação, que nunca tem estudado determinado tema, determinada questão, ela possa ter pensamentos a respeito de alguma coisa e ela possa manifestar opiniões, né? E às vezes até ser manipulada, ser conduzida naquilo que é chamado de opinião pública, né? Então nós vemos que exatamente nessas épocas eleitorais, né, pelo menos nós temos a vantagem, né, no Ocidente de vivermos em países democráticos, né, onde há a manifestação da opinião das pessoas por meio do voto, mas nós vemos que há nós vemos movimentações coletivas do pensamento, né, das pessoas, que nós podemos sentir praticamente como se fosse uma onda, né, de pensamento que circula e que pressiona as pessoas, né, para um lado ou para o outro, para escolher esse ou aquele candidato, né, que não é a nossa intenção aqui discutir ideologicamente, mas discutir sim esotericamente ou espiritualmente o que pode estar por trás desses fenômenos, né? E realmente o fenômeno do preconceito, o fenômeno da opinião pública, de todos os fenômenos, nós vamos comentar daqui a pouquinho a questão, né, do preconceito, né? Como ficou muito definido, né, dentro daquele povo que todos nós admiramos pela espiritualidade, que foi o povo indiano, mas que mantém lá preconceitos de casta, né? Aliás, tema esse que foi amplamente abordado aí na última novela das 8, que foi ao ar pela Rede Globo, né? Infelizmente já terminou, porque as novelas da Globo justamente agora ocorrem no mesmo horário aqui no nosso programa, né? Mas a novela Caminho das Índias, ela trouxe exatamente a realidade desse preconceito de casta, né? Então nós podemos nos perguntar, né, como é que um povo milenar, uma cultura tão antiga, tão sedimentada, tão diversificada, não ultrapassou exatamente essa questão, esse problema desse preconceito, dessa discriminação que realmente foi levada durante muitos e muitos séculos, né, a ferro e fogo. E o Ocidente obviamente não está, né, inocente nessa questão, porque aqui também há o preconceito de classe, há o preconceito
racial, étnico. Nós vimos aí ao longo dos séculos no Ocidente a questão da escravidão, né? Seres humanos sendo tratados como seres de segunda classe, e até hoje nós vemos movimentações a esse respeito, mas sabiamente os governos, os organismos internacionais principalmente, né? As Nações Unidas, todos os seus organismos, os governos democráticos vêm trabalhando para minimizar toda essa problemática, né? Buscando equalizar realmente a percepção de que esses preconceitos realmente não têm fundamento real nenhum, a não ser realmente serem preconceitos, ou seja, serem conceitos que precedem o raciocínio das pessoas, né? Isso é que é um preconceito. E nós podemos nos perguntar, né, como é que isso é possível, né? Eu sempre dou nas minhas conferências, né, o exemplo, né, que nós vemos que existe também os preconceitos nacionais, né, preconceitos regionais, certas maneiras, certas culturas, né, que imbricam dentro da sua estrutura um preconceito, né? Então, se nós perguntarmos, né, para um brasileiro o que ele acha do povo argentino, e se nós perguntarmos para o povo argentino o que eles acham do brasileiro, apesar de a maioria das pessoas, né, desses dois povos jamais terem sentado, né, para questionar, para indagar, para estudar, né, antropologicamente, historicamente, culturalmente, por que existem esses preconceitos mútuos, né, que hoje em dia muitas vezes eles são alimentados pela mídia, né, que hoje se transformou realmente num veículo, né, extremamente poderoso que jamais existiu na história da humanidade, né? A mídia ela vem se aperfeiçoando como grande canal de expansão da cultura, né? Quer seja a mídia eletrônica, a mídia impressa, né? Os jornais sempre tiveram um papel muito forte, pelo menos naquelas camadas formadoras da chamada opinião pública, né? Mas será que não há algo oculto por trás disso, meus amigos, né? Como é que uma pessoa que nunca pensou sobre alguma coisa, ela pode ter um preconceito com relação a alguma coisa? Como é que alguém pode emitir uma ideia se ela pessoalmente nunca formulou nenhum pensamento? Será que nós recebemos isso da mídia? Será que nós recebemos isso dos nossos pais, dos nossos vizinhos, da nossa escola, da nossa faculdade, da nossa universidade? Ou será que isso existem mais coisas aí que nós não percebemos, né? E aí realmente há um dado esotérico, um dado do ocultismo que nós podemos levar em consideração para entender a existência desses preconceitos, essa existência da opinião pública, né? Que é o fato dos nossos corpos invisíveis serem compostos por elementais, né? E esse é um ponto muito importante de todo o esoterismo, né? Porque da mesma forma que o nosso corpo físico é composto por trilhões de células, né? Os nossos corpos invisíveis, que obviamente nós não percebemos com os nossos sentidos, mas que são já de domínio há muitos séculos, né, milhares de anos, dos esoteristas e dos ocultistas, da mesma forma que nós temos células no corpo físico, nós temos elementais no nosso corpo astral e no nosso corpo mental. E de forma análoga, como nós retiramos matéria, né, do plano físico para incorporar no nosso corpo material, né, através da alimentação,
nós também retiramos elementais do ambiente astral, né, ou emocional, ou do ambiente mental onde nós estamos, e nós introduzimos dentro do nosso corpo, dos nossos corpos invisíveis, né? Na verdade, nós somos uma coleção de matérias, né? Uma coleção de matérias físicas, astrais e mentais. E no caso da matéria astral e da matéria mental, né? Tanto das nossas emoções quanto dos nossos pensamentos, nós retiramos substância daquelas pessoas que nós convivemos, dos nossos professores, do nosso ambiente, né? E é por isso, meus amigos, que uma pessoa que jamais pensou ou que jamais cogitou sobre um determinado tópico, ela tem automaticamente dentro de si os chamados preconceitos locais, preconceitos raciais, preconceitos étnicos, que só podem ser controlados ou até extirpados com a informação, com o estudo, com o esclarecimento da pessoa sobre a ignorância que toma, né, essa pessoa quando ela manifesta, né, um preconceito racial, que hoje é crime, né, no nosso país, mas que por séculos isso aí existiu de maneira aberta e até era usado para fins econômicos, né, no caso dos escravocratas, porque eles, né, usavam outros seres humanos, né, devido à questão simplesmente da cor da pele, da sua origem, né, dentro do planeta, usavam essas pessoas como escravo para obter lucro. E quando isso passou a não dar lucro, aí se terminou com essa escravidão, com essa escravatura, porque realmente era só um problema econômico, né? Então, se manter um preconceito, né, não é uma questão, né, simplesmente de desinformação, né? Os elementais, eles existem, os mais diversos no ambiente, e nós os coletamos dentro da nossa aura através daquilo que das emoções que nós cultivamos e dos pensamentos que nós cultivamos, né? E se nós não cultivamos nenhum, ou seja, se nós não estudamos, se nós não nos alfabetizamos, se nós não nos aculturamos, se nós não buscamos alguma cultura, alguma informação, se nós não lemos revistas, jornais, não assistimos TV, mesmo assim nós pegamos elementais por aí que mantêm e realmente conduzem, né? E esses elementais, inclusive, que tem essa matéria que leva a nossa emoção, que leva o nosso pensamento para um certo lado, né? Conforme as pessoas vão repetindo essas emoções, conforme as pessoas repetem esses preconceitos, esses pensamentos, eles vão se reforçando, eles vão ficando cada vez mais fortes. Ou seja, se há uma ideia, uma má ideia, né, no caso do preconceito, que é vivificada na mente, né, ou se há emoções que são vivificadas no corpo emocional das pessoas, isso vai retroalimentando toda essa energia e fica realmente muito difícil se mudar a situação, ao ponto que nós vemos que o ser humano, quando ele vai se convencendo de uma determinada coisa que ele não pensou, né, que ele não tomou para si próprio o discernimento de analisar, então o ser humano é conduzido até para a guerra, é conduzido para o confronto, né? E lamentavelmente os exércitos, né, e toda essa situação armamentista, né, e problemas militares que existem, realmente os soldados são treinados para não pensar, né? Ou seja, eles obedecem os comandos, né,
assim, e isso obviamente é uma coisa extremamente negativa, né? Porque um soldado que marcha contra pessoas, contra nossos semelhantes, sem sequer fazer um único pensamento de avaliação do que está acontecendo, realmente é uma manipulação, né, tão violenta que fica difícil a gente entender como é que isso é possível, né? Existem também aspectos positivos nessa questão. Por exemplo, ontem nós estávamos aqui falando sobre a música, né? E essa transmissão de pensamentos, de emoções, também pode ter coisas positivas. Por exemplo, um maestro, um condutor de uma orquestra, de um coro, ele não detém nas suas mãos, né, nada além de uma batuta, né? Às vezes nem a batuta ele tem, né? O que ele tem são os seus pensamentos, as suas emoções, a sua intenção de que a música seja tocada de uma forma, né, com um determinado andamento, com uma determinada performance que ele pretende dar à sua orquestra, ao seu coral, ao seu coro, e ele transmite aquilo através das suas vibrações, e ele modela, né, aquela sensibilidade dos músicos e dá instruções verbais também, obviamente, mas há um fenômeno ali espiritual muito forte, porque nós vemos que a orquestra realmente que se deixa realmente conduzir, ou seja, que entra em harmonia, em resposta harmônica ao seu maestro, ela realmente permite que aquele maestro a conduza e faça a música ir mais rápido, ir mais lenta, ir mais suave, ou ser mais agressiva, ter um andamento mais rápido, de acordo com que o maestro que está ali, absolutamente sem instrumento nenhum, apenas gesticulando, né, com a partitura ou não à sua frente, ele lendo aquela música, mas ele tem que transmitir a intenção de como ele quer que aquela música seja executada. Da mesma forma que um comandante, um general, né, de um exército, comandante de uma tropa policial, ele deseja, ele tem em mente que os seus comandados ajam de uma determinada forma, e aquilo então se conforma o que em ondas pensamento, em ondas emocionais que são transmitidas, e aquelas pessoas que estão treinadas militarmente, obviamente que aqueles que se permitem e que têm esse treinamento para serem comandados, são comandados de uma maneira até razoavelmente fácil, né? E lamentavelmente isso chega, né? Eu acho que essa parte militar, ela é até não é o mais negativo desse tipo de fenômeno, dessa propagação dos elementais da emoção e do pensamento. Porque o pior realmente, meus amigos, é o fanatismo, né? Quando o comportamento de crença, né, que é um convencimento mútuo com relação a coisas intangíveis, a coisas espirituais, elas são levadas a um certo ponto que as pessoas realmente começam a se comportar até irracionalmente, né, desconsiderando qualquer regra de razão, e é aí que encontra defesa na mente dessas pessoas que têm esse comportamento distorcido. Elas se permitem entrar numa guerra santa, né, a destruir o seu semelhante ou destruir pessoas, né, seres humanos como nós, simplesmente porque aquelas pessoas não têm as mesmas crenças religiosas ou filosóficas. E no século passado nós vimos também a diferença de ideologia, né? E o fanatismo não precisa ser somente religioso, porque nós tivemos no século passado, né, várias filosofias, né, de Estado que eram fascistas, né?
ou seja, e totalitárias, que fanatizavam a cabeça das pessoas, faziam com que elas se comportassem de uma maneira completamente alterada. Então, isso aconteceu na Rússia comunista, isso aconteceu no fascismo na Itália, isso aconteceu no nazismo da Alemanha, em países que realmente tinham histórico cultural, histórico de filósofos e tudo mais, mas o fenômeno da transmissão das emoções e do pensamento levaram esses povos, né, ou até povos mais antigos, como nós tivemos lá a Revolução Comunista na China, um país com mais de 5.000 anos de tradição civilizatória, né, também embarcou nesse fanatismo, e Mao Tse Tung modelou a mente de milhões de pessoas, de milhões de jovens que se comportavam de uma maneira coletivizante, de uma maneira fanática. Então esse fenômeno realmente é muito forte, meus amigos, minhas amigas ouvintes, e nós devemos prestar bastante atenção nele, porque muitas vezes nós somos vítimas desse fenômeno. Sem querer, né, essas ondas de emoção, essas ondas de pensamento vêm para nós, né? Nós realmente não desejamos isso para nós, mas elas vêm, e se nós não tivermos os nossos pensamentos, se nós não conhecermos exatamente quais são as emoções que nós queremos ter, aí realmente nós somos campo aberto para aquilo que é conhecido, né? E que pessoas conhecem técnicas de o fazer, que é a chamada lavagem cerebral, né? Ou seja, hoje existe tecnologia, né, para realmente conduzir de uma forma fanática, de uma maneira inconsciente, né? Hoje a psicologia, a psiquiatria, né, os diversos ramos do conhecimento humano evoluíram de uma maneira que existem realmente pessoas fazendo manipulação da cabeça das pessoas, né? Domingo mesmo estava dando uma palestra e até mencionei aqueles magos de antigamente, né, que usavam roupa preta e chapéus pontudos, né, e tinham todo aquele aspecto que bastava olhar para saber que a pessoa era um mago, né? Hoje eles não andam mais por aí desse jeito, mas esses magos ainda existem. Eles estão por aí, né, fazendo das suas artes, fazendo das suas magias, mas se utilizando dos meios, né, modernos, dos meios mais sofisticados possíveis. E também pedir para que a minha audiência atentasse para o fato de que sofisticado, que é o caso desses nossos aparelhos que nós estamos usando aqui agora, computadores, internet, roteadores, né? Aqui no meu caso aqui, microfone, captadores né, decodificadores, criptografia, tudo isso tudo é a criação de uma determinada ilusão. A sofisticação é uma grande ilusão, meus amigos e amigas ouvintes. A realidade de tudo que nós temos nesse planeta é a nossa presença, nós seres humanos aqui, e nós não podemos permitir que nada que seja externo a nós prevaleça sobre o nosso pensamento. Daí que esses magos, que esses verdadeiros, né, e esses sim eu reputo como magos negros, né, geram nas pessoas através da propaganda, através da publicidade, através de marketing, né, muitas vezes, né, não ético, né, geram nas pessoas necessidades que elas não têm, né, fazem com que as pessoas consumam produtos que elas não precisam e muitas vezes por um preço que elas não podem realmente pagar. E isso é o maior tipo de manipulação que existe atualmente, né? Até mais do que a manipulação ideológica ou política.
e só perdendo realmente para a religiosa, porque o fanatismo religioso, se nós olharmos o planeta como um todo, ainda é muito forte e as pessoas ainda se entregam ao fundamentalismo, né, que realmente faz uma lavagem cerebral enorme nas pessoas. Mas a nossa intenção aqui com o programa Lux Esotérica é de manter, né, um ponto de racionalidade, um ponto onde a espiritualidade e o esoterismo eles lancem luz, né, a luz aqui do programa Lux Esotérica sobre esses temas, para que pelo menos nós tenhamos alguma reflexão sobre isso que nós estamos abordando. Estamos falando aqui dentro do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster de Bitter, sobre as questões de como nós somos influenciados pela opinião pública e pelo preconceito. Mas nesse momento do nosso programa Lux Esotérica, nós vamos fazer uma pausa para tomar uma aguinha aqui no locutor que vos fala, amigos, e vocês vão ficar na sequência com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, que seus associados tornam possível aqui a existência não só da página da Loja Esotérica Virtual, mas também aqui da Rádio Esotérica FM, que está 24 horas por dia no ar, aí a serviço da qualidade de vida dos ouvintes, e a Loja Esotérica Virtual trazendo muita informação, muita luz, muita espiritualidade para vocês. Então vamos fazer uma pausa e na sequência vamos voltar ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica. Aqui a pouco. E voltamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes que estão conectados nesse momento aqui na programação da Esotérica FM, no programa Lux Esotérica. Também um grande abraço para todos aqueles que estão sintonizados conosco e que já são associados da Loja Esotérica Virtual e já estão nos apoiando. Também aqueles que são ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. Todos vocês saibam que os programas aqui Lux Esotérica são gravados e estão à disposição aí de vocês, tanto na página da Loja Esotérica Virtual, como aqui no site da Rádio Esotérica FM. E vamos continuar aqui a temática, né, dos preconceitos, da opinião pública. Realmente é um tema interessantíssimo, né? Porque na verdade tem uma fundamentação muito espiritual, muito esotérica, né? Porque nós humanos imaginamos que nós temos muitas coisas que nós imaginamos que são pessoais, né? E as nossas emoções e os nossos pensamentos, nós também imaginamos que são individuais, que eles são, né, apenas impulsos cerebrais aqui dentro do nosso cérebro, e que eles pertencem só a nós. E isso realmente é uma grande ignorância, meus amigos. Os pensamentos, né, assim como a matéria, assim como tudo que a gente pega no universo, não é nosso. Nós simplesmente partilhamos essa riqueza que é cósmica, que é universal, e naqueles momentos que essa matéria universal está conosco, nós temos a ilusão de que nós somos os donos, ou até temos essa imensa ilusão de que nós somos, né, únicos e que nós somos proprietários dessas coisas. Então, nós vemos que a nossa matéria volta para a terra e o pó volta ao pó. Mas as nossas emoções, nossos pensamentos, nós achamos que são únicos, né? E não há realmente uma ilusão maior que essa, porque se realmente nós parássemos para pensar, nós íamos reconhecer que aquilo que as nossas emoções e aquilo que nós temos como pensamento, nós coletamos isso de alguém, de algum lugar, de alguma mídia, né, de alguma literatura, ou nós vimos alguém se comportar dessa forma, ou falar dessa forma, ou pensar daquela forma. Então,
quando nós respiramos, nós imaginamos que, né, aquele ar é nosso, porque ele está dentro do nosso pulmão. Mas simplesmente ele está fazendo uma passagem e o nosso metabolismo aproveita esse oxigênio e todos os componentes do ar, trabalhamos com ele e depois o devolvemos transformado. E nós deveríamos imaginar isso também com relação à nossa emoção e os nossos pensamentos. Na verdade, nós captamos pensamentos, né, a matéria do plano mental, as emoções do plano astral, nós introjetamos na nossa aura, né, trabalhamos com eles e depois emitimos e mandamos ondas, pensamento e ondas também emocionais, de forma que realmente nós temos uma espécie de respiração, né, emocional e uma respiração mental. E é por isso que as escrituras antigas mencionavam de que Deus haveria insuflado o seu alento nas narinas do ser humano, porque na verdade o que nós colocamos dentro de nós são coisas, são energias cósmicas que nós transformamos, né? E muitas vezes nós não percebemos isso. E muitas vezes aqueles seres humanos que têm conhecimento manipulam de forma errada essa natureza, né? Mas eu gostaria de abordar aqui com vocês um tópico, lendo aqui uma parte do livro O Lado Oculto das Coisas, com relação a esse chamado preconceito de casta, né? Que é muito pungente ainda na Índia e em outros países, né? Mas na Índia ele tem até bases filosóficas que o Leadbeater aqui vai realmente atacar, né? Porque ele menciona aqui o seguinte com relação ao preconceito de casta, como ele existe na Índia, né? E o Leadbeater menciona aqui o seguinte: um bom exemplo do que acabo de dizer parece encontrar-se no sistema de castas da Índia. Ele foi instituído há cerca de 10 mil anos atrás pelo Manu, né? Que foi o encarregado do início da quinta raça raiz, né? A quinta grande civilização humana, que é exatamente essa que nós pertencemos, aquilo que é chamado, né, hoje pela ciência do ramo indo-ariano, né? Que teve início lá naquela região do Oriente, né? Onde está a Índia e toda aquela região, né? Então ele foi instituído há cerca de 10 mil anos atrás, o sistema de castas, pelo Manu, que é um grande também cargo da fraternidade branca, é um grande ser da fraternidade branca que trata exatamente da evolução espiritual das civilizações, né? Então naquela época, quando ele fez imigrar o grosso daquela raça da Ásia Central para as planícies da Índia, né? E deu-se isso depois que as sub-raças saíram para executar o seu trabalho de colonização, sendo então pequeno o remanescente do contingente principal da raça em comparação com os prolíficos milhões de hindus. Ou seja, o surgimento da raça da quinta raça se deu com a imigração de povos da Ásia Central em direção a aquilo que hoje nós conhecemos genericamente como a Índia, né? Ou a região do Rio Indo, né? Só que ali já habitavam milhões de pessoas, né? Que obviamente não eram do tipo, né? Daquela raça que estava se iniciando, né? Então, onda após onda de imigrantes fixaram-se naquele país, né? Na região da Índia, e se mesclaram livremente com aquela raça que predominava entre os anteriores habitantes, que eram quem? Eram os povos da chamada quarta raça, a raça Atlante, né? Então viu ele, o Manu, que a menos que fosse dada uma ordem positiva, o tipo ariano que se estabelecera com tanta dificuldade correria o risco de ser totalmente absorvido, né? Ou seja,
não iria haver essa diferenciação que era pretendida, né? Então o Manu baixou instruções no sentido de que se fizesse uma classificação entre o seu povo e de que os componentes dos 3 grandes tipos que ele selecionou permanecessem tais quais eram, sem que houvesse cruzamentos de um com o outro ou com as raças, né, aos quais eles estavam se mesclando, né? E segundo o Leadbeater aqui, foi essa a única restrição que lhes impôs, né? Mas aí nós vamos ver que depois a coisa complicou, né? Todavia, essa simples e inofensiva ordem ampliou-se em um sistema de rigidez férrea que até o presente interfere em todos os passos e em todos os rumos do progresso da Índia como nação. A ordem de não haver casamentos entre as classes foi deturpada, convertendo-se na proibição de se manterem relações com os de outra casta, de fazer refeições em conjunto e de aceitar-se a alimentação que proviesse das outras, né? Que na verdade são os preconceitos, né, que decorreram daquele sistema instituído pelo Manu há milhares de anos atrás, né? Não somente isso, mas as grandes divisões raciais estabelecidas pelo Manu foram ainda divididas e subdivididas, a ponto de estarmos agora em presença não de 3 castas, né? Que eram as 3 divisões fundamentais, eram a casta dos Brahmanes, né? Que era a casta superior na espiritualidade, a casta dos guerreiros e a casta daqueles que eram tipicamente comerciantes ou burgueses, né? Aquilo que a gente chama hoje de classe média, né? E depois também se percebeu e ficou definida a casta daqueles intocáveis, daqueles que nós, né, de certa forma esse sistema está em todo o mundo hoje, pois o mundo é praticamente sempre uma pirâmide, né, nas populações, onde há como base aquelas pessoas com menor poder aquisitivo, né, pelo menos no pensamento capitalista, há aqueles, né, aquela classe média, aquela burguesia estabelecida, e dentro ali existem os comerciantes, hoje também os banqueiros, tudo mais, e há aquela divisão de pessoas que trabalham com o militarismo, com os governos, né, os governantes também, e a casta sacerdotal também está presente. Então todos os povos, na verdade, do mundo hoje se dividem no mesmo sistema que foi apregoado pelo Manu. Só que na Índia a coisa acabou tomando proporções, né, muito preconceituosas, que o Leadbeater está comentando aqui, né? Vamos continuando, né? E essas raças, então, olhando-se reciprocamente com desprezo e considerando-se estrangeiro um ao outro, além da interdição de casamentos entre castas diferentes e das refeições, né, em comum. E tudo a respeito do fato que todos conhecem de que nas leis escritas de Manu, né, que existe um texto famoso na Índia, né, chamado as leis do Manu, né, que contém, embora muita coisa que o próprio Manu certamente não disse, né, está escrita, né, todas essas citações, seriam coisas sem margem para dúvidas, que o homem pertencente a uma casta superior, né, então nas leis do Manu está escrito que, sem margem para dúvidas, que o homem pertencente a uma casta superior pode comer em companhia de outro de casta inferior, que ele saiba estar vivendo de maneira racional e sadia. E a despeito ainda de no Mahabharata se declarar que a casta depende não do nascimento, mas do caráter, né? Isso acho que não é levado em conta, né? Por exemplo, num dos textos clássicos da Índia se menciona, né? Abre aí aspas, né?
uma pessoa, seja um lavrador, um velho amigo da família, um vaqueiro, um criado ou um barbeiro, ou quem quer que seja, pode vir buscar refúgio e oferecer seus serviços. Das mãos de todos esses Shudras, né, que são a casta inferior, né, o meu alimento pode ser tomado. Né? Ou seja, as próprias escrituras hindus têm textos que mencionam que se a pessoa realmente está harmonizada, não independe então a sua origem para que as pessoas possam conviver, se casar entre si, né? Ou o que é mais absurdo, essa questão de um Brahmane não faz uma refeição com o Shudra, né? Com o Párya, né? Ou com os Dalits, como ficou aí conhecido pela novela, né? da Rede Globo, que são os Dalits, seriam a casta mais baixa, seriam realmente os intocáveis, aqueles que são pior do que a poeira debaixo do pé, né, das divindades, porque eles seriam realmente a coisa mais baixa possível. E isso, esses textos preconceituosos foram tomados ao pé da letra, apesar de haverem outros textos na Índia, né, que dizem o contrário, né? Como, por exemplo, aqui no Mahabharata, né, num determinado momento, Mahabharata, que é o grande épico, né, indiano, né, porque se vocês ainda não conhecem isso, o Mahabharata ele é cerca de 8 vezes a extensão da Bíblia cristã, né? E um dos seus capítulos é o cântico dos cânticos, que é o Bhagavad Gita, que é muito conhecido como um texto independente. É apenas um capítulo, uma parte daquele texto do Mahabharata, né? Então lá no Mahabharata, na seção Vanapavan, né, Lady Bitter menciona aqui: não é o nascimento, nem os sacramentos, nem o estudo, nem a ascendência que podem decidir se uma pessoa é 2 vezes nascida e a qual dos 3 tipos de 2 vezes nascidos ela pertence. Só o caráter e a conduta podem decidir, né? E 2 vezes nascido, na verdade, significa que ele é iniciado nos mistérios, né? Ou seja, tudo aquilo que foi planejado devido ao deslocamento de certos povos, né, da Ásia para a Índia, acabaram se transformando em regras estritas, né? E hoje em dia se diz que realmente existem cerca de 200 castas na Índia, né? E então Lady Bitter arremata aqui: não obstante ser tudo isso evidente e bastante conhecidos os textos a que me referi, há milhares de pessoas que se dizem inteligentes, para quem os preconceitos estabelecidos, não pela religião, mas tão somente pelo costume, constituem leis tão estritas como o tabu dos selvagens. Todos facilmente concordam com o absurdo do tabu imposto a uma tribo selvagem, cujos membros acreditam que tocaram em determinada substância ou mencionar certo nome acarretará para eles a ira de sua divindade. Mas não se faz ideia de como o extraordinário tabu, criado em torno de um dos dias da semana por muitos cristãos sensíveis, é, em todos os sentidos, completamente irracional. Nem imaginam os nossos amigos indianos, que inventaram um tabu em tudo semelhante e de todo irracional em relação a numerosos de seus compatriotas, que eles rotulam de intocáveis e tratam como se não fossem seres humanos. Cada raça ou religião está sempre disposta a ridicularizar as superstições das demais, sem se dar conta de que também ali existem superstições absurdas, né? Tais superstições têm causado irreparável dano à causa da religião, pois aqueles que se opõem à ideia religiosa se agarram naturalmente aos seus pontos fracos, dando-lhes relevo e exagerando-os além de toda proporção.
quando na realidade existe em cada uma das religiões uma boa dose de verdade, que é comum a todas, achando-se, porém, bastante desfigurada pela superstição e de capital significação para o mundo, né? Esse conjunto de ensinamentos é a parte importante de toda religião. Se os que professam esses credos se convencessem disso, e não diremos abandonasse suas particulares superstições, mas pelo menos admitissem que não obrigavam senão a eles próprios, nenhuma dificuldade haveria para se chegar a um perfeito entendimento. Cada pessoa tem o direito inalienável de acreditar no que quiser, por mais absurdo que aos outros lhe pareça, mas não pode, em circunstância alguma, ter o direito de tentar forçar aos outros a aceitarem sua crença, ou de persegui-los, seja de que maneira for, por se recusarem a admiti-lo, né? Só esse tópico aqui, meus amigos, que o Leadbeater menciona, já nos dá a perfeita dimensão do problema que é o preconceito. E lamentavelmente o preconceito religioso é o mais atroz de todos, né? Juntamente com o preconceito racional, que hoje o preconceito racial, que hoje é crime, né? É criminalizado, porque realmente é uma violência, e todo preconceito, na verdade, é uma violência, né? E mais aí adiante nesse texto, o Leadbeater também fala de outros tipos de preconceitos mais comezinhos, né? Que nós todos, na verdade, criamos esses preconceitos, porque ou nós criamos ou nós aderimos a certos preconceitos da nossa família, através da nossa educação e tudo mais. A única maneira de se evitar isso, meus amigos, é lançar luz sobre essas questões. Ou seja, realmente nós precisamos sentar calmamente naquela postura de meditação e averiguar com muita disciplina quais são os nossos comportamentos, quais são as emoções que nós preferimos, e entre essas emoções estão esses preconceitos, estão esses comportamentos irracionais, né? E principalmente quais são os pensamentos, quais são as ideias que nós ou introduzimos racionalmente na nossa mente, ou então introduziram na nossa mente através da religião, através da filosofia, através da ideologia política ou econômica, ou qualquer que seja, né? O homem que realmente observa a si mesmo, ele então passa a se compreender melhor e passa realmente a não mais agir de uma forma automatizada, né? Que muitas vezes é usada esse automatismo para a aceitação no grupo social. Então nós vemos que há jovens que começam a fumar, que começam a beber, porque veem que os outros jovens fumam ou bebem, e a pessoa começa a adotar esses vícios, né? E já não é nem preconceito, é já um vício, porque elas querem ser aceitas naquele grupo social. Então nós vemos isso, por exemplo, na chamada moda, né? Que é realmente uma tremenda manipulação de mercado, né? Porque as pessoas deveriam vestir e usar aquilo que elas bem entendem, né? Mas há pessoas que manipulam o mercado aí das roupas, dos costumes, das cores, né? E realmente fazem com que as pessoas fiquem correndo atrás de grifes, né? Que cobram preços exorbitantes para estarem na moda, que na verdade é um preconceito ligado ao senso estético, né? E lamentavelmente o pior de tudo isso são aquelas pessoas que se deixam fanatizar por líderes políticos ou líderes religiosos, e quando o homem se permite entrar no fanatismo, ele fica cego, né? E muitas vezes, lamentavelmente, em grupos menores de seres humanos,
nós também propagamos, né, preconceitos contra pessoas, né? E isso, né, tem muito a ver com a opinião pública, né? E isso aqui, o Leadbeater tem um tópicozinho aqui que fala sobre isso, o preconceito contra as pessoas. Ele diz o seguinte, né? Aplica-se isso igualmente no caso da opinião pública a respeito de uma pessoa em particular. Há um velho provérbio que diz: dê a um cão um nome feio e você poderá enforcá-lo imediatamente. Esse provérbio, não é, graças a Deus, não é muito, né, corrente aqui na nossa cultura brasileira. Mas vejam bem, e que erra, mas que tem aí um fundo de verdade no que acontece, né? Dê a um cão um nome feio e você poderá enforcá-lo imediatamente. A verdade aí expressa de maneira tão brutal é um fato, porque se a comunidade faz mau juízo de determinada pessoa, por mais infundado que seja, a forma pensamento existe na atmosfera local. E qualquer forasteiro que chegue será provavelmente influenciado por ela. O recém-chegado, nada sabendo sobre a vítima do boato, não é provável que inicie relações com a mesma, acusando-a de crimes específicos, mas ver-se-á predisposto a pensar mal a seu respeito, sem o perceber, inclinado a dar uma sinistra interpretação ao mais simples dos atos por ela praticado. Se desejamos a verdade, devemos pôr-nos em guarda também contra essas influências. Devemos aprender a julgar por nós mesmos nesses casos, sem aceitar uma condenação pública pré-estabelecida, e realmente não passa de uma superstição como a que se relaciona com os assuntos religiosos. Isso realmente demonstra uma grande realidade, meus amigos, que nós usamos muitas vezes esse preconceito, essas formas emocionais e mentais para, infelizmente, praticar a violência. Porque nós sabemos que o ser humano é um ser gregário que vive em sociedade, então fazer mau juízo de uma pessoa realmente é uma forma de violentá-la, é uma forma de denegrir a sua dignidade e assim impingir sofrimento a essa pessoa. Então nós devemos nos abster disso, né, racionalmente, porque como o Leadbeater menciona, nós devemos pensar por nós mesmos. Se alguém fala mal de alguém para nós, nós temos que, antes de aceitar e propagar essa influência, né, esse preconceito, nós devemos tirar as nossas próprias conclusões. E sabendo inclusive do fato oculto de que quando nós pensamos em uma pessoa, quando nós mencionamos principalmente o nome de uma pessoa, as energias que nós estamos gerando, elas seguem pelo plano astral e pelo plano mental até a aura dessas pessoas e se comunicam aos elementais das pessoas. Portanto, não adianta falar que uma pessoa tem determinado vício, que ela tem um mau comportamento, que ela tem tal e qual problema, porque isso só reforça o problema e isso só transmite mais energia negativa para aquela pessoa. Na verdade, esse comportamento malicioso, esse comportamento, né, preconceituoso, envia energias negativas para a aura da pessoa, e a pessoa às vezes se sente até mal quando grupos de pessoas estão falando mal delas. E quem é aqui que está nos ouvindo nesse momento que já não percebeu isso, né? Então nós temos que ser muito sábios, meus amigos. Se nós formos falar de uma pessoa, se nós não pudermos falar bem de uma pessoa, nós devemos nos abster de falar mal, porque nós estamos incentivando. Se ela realmente tiver a maldade em si, nós estaremos mandando energias negativas. E aquela nossa prática comum, né, na cultura popular, de sair praguejando por aí, né,
cuspindo cobras e lagartos, reclamando de todo mundo, de pessoas, de entidades, de governos, de autoridades, de políticos e tudo mais. Isso não adianta nada. Primeiro, porque a essas pessoas que nós nos manifestamos são enviadas energias negativas. E nós também mantemos essas energias, esses elementais na nossa própria aura. Porque para poder mandar alguma coisa, nós temos que ter essa energia na nossa aura. Nós deveríamos, ao contrário, substituir essas pragas, né, esses pensamentos negativos, por pensamentos, né, de bênçãos, né? Se a pessoa já está tão má, já está tão afundada que realmente parece que não tem jeito, então façamos um bom pensamento por ela, roguemos, né, a Deus, ao Altíssimo, que dê mais luz, que dê mais compreensão para essa pessoa, né? Não adianta praguejar, amaldiçoar, meus amigos. Amaldiçoar é uma coisa da magia negra, e para amaldiçoar é preciso ter o mal em si mesmo. Agora, se vocês quiserem abençoar, vocês só serão capazes de abençoar e tornar bendita uma coisa, uma pessoa, uma situação, se vocês tiverem o bem dentro de vocês. Por isso que é preferível abençoar do que amaldiçoar. Então nós vamos encerrando esse tópico bastante interessante do livro do Leadbeater, falando sobre a opinião pública, e agradecemos muitíssimo o prestígio de todos vocês que estão nos ouvindo aqui no programa Lux Esotérica. Estamos estudando o livro Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Os programas estão sendo gravados, estão armazenados e à disposição de vocês aqui no site da Rádio Esotérica FM e também no site da Loja Esotérica Virtual, lá em www.levir.com.br. Então vamos terminar esse trabalho uma vez mais com o mantra do ser interno, encerrando mais essa emissão de luz, essa emissão de informações, de conhecimentos, de sabedoria para vocês, ouvintes. Espero que essa energia que vocês receberam hoje seja um ponto de reflexão, seja alimento para as suas ideias, para as suas próprias emoções, e que assim nós possamos continuar evoluindo. É uma satisfação estar aqui a serviço de vocês, propagando essas ideias, essas informações que nós sabemos podem auxiliar muitos de vocês, não só hoje nessa transmissão ao vivo, mas a todos aqueles que estão nos ouvindo nas gravações. Agradecemos muitíssimo o prestígio e a audiência de todos vocês. Vamos encerrar esse trabalho pedindo àqueles que nos acompanham que se concentrem uma vez mais, fechando seus olhos, buscando sua conexão com seu eu interno e buscando compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes, aqui sintonizados na Rádio Esotérica FM, e a todos os nossos amigos e amigas simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, e principalmente aos nossos associados que criam condições materiais para que esse trabalho, tanto do site da Loja Esotérica Virtual
quanto aqui da Rádio Esotérica FM, possa ter a sua continuidade. Agradecemos uma vez mais a audiência, o prestígio e esperamos poder estar com vocês na próxima oportunidade, com muita paz, com muita saúde, muita serenidade, trazendo para vocês os estudos continuados e comentados do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e da espiritualidade humana. Uma boa noite para vocês, amigos e amigas, um bom descanso e até a próxima oportunidade, onde nós nos reencontraremos aqui no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica FM, onde vocês encontram música e sabedoria para a sua alma. Uma boa noite a todos, até a próxima oportunidade.